Estou feliz de estar aqui com vocês. Que Deus abençoe nossa jornada, abençoe nosso dia. Quero agradecer você que está aqui comigo. Talvez você não tenha noção o quanto esses encontros me fazem bem. Porque quando eu fico aqui fazendo a minha oração, meu ritual da manhã e pedindo a Deus sabedoria para que eu possa jogar sementinhas aí no coração de vocês e que essas sementinhas possam germinar, crescer, florescer. Eu estou também revendo o que eu tenho de melhor dentro de mim. E hoje eu falei disso no meu podcast, né? Quem já me acompanha no meu podcast, Priorize Você. E eu estava aqui hoje pedindo a Deus sabedoria e vendo quanto que é importante a gente dar pausas na nossa vida para perceber a forma que estamos caminhando. E eu falei disso no meu podcast hoje. Nós estamos há 2 dias dessa jornada. Nós estamos iniciando o 2º semestre, metade do caminho, metade da jornada. E como eu falei no podcast, esse é o momento da gente perceber o que nós estamos carregando nessa nossa bagagem. Às vezes a caminhada fica pesada, né? Mas é porque a nossa bagagem está muito forte, está muito grande, está muito pesada. Mas quem deve cuidar da nossa bagagem? É a gente. Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente tem que estar de olho na bagagem. Quantas vezes nós ficamos carregando um peso muito grande, carregando aquilo que é desnecessário. Eu me lembro nas minhas primeiras viagens para o exterior. Eu tenho um filho que mora fora, vocês sabem. Então, eu viajava muito para os Estados Unidos, 4 vezes por ano, assim. Mas no início, gente, eu ficava tão apavorada, querendo trazer tanta coisa, aquela mala pesada, pagando excesso de bagagem. E às vezes eu chegava aqui, gente, eu não precisava de tudo isso. E às vezes isso acontece também na nossa vida, da gente estar juntando coisas desnecessárias. E nessa música da Elis Regina, que fala: nova esperança bate coração, renascer cada dia com a luz da manhã, despertar sem medo, certo de colher, dar semente o fruto para depois descansar. Que tipo de sementes eu estou semeando? Dá uma olhada, nós estamos no meio do caminho, então o convite é: dá uma olhada para a sua jornada até aqui. Né? Lembra daquelas metas que você fez lá no início do ano? O que você realmente se propôs a fazer? Você fez o que se propôs? Onde está você agora é resultado das escolhas que você fez. Quando eu crio um alinhamento, eu coloco intenção, foco e atenção naquilo que eu realmente quero, a minha vida flui em direção àquilo. Mas quando a minha atenção está exaurida, está indo para tudo quanto é lado, eu sinto um desgaste mental, emocional, e aí a minha caminhada, a minha jornada não flui. Então escreva aí para mim. Quem sente que está respeitando as suas metas, que está fazendo o que se propôs. Escreva aí: eu me prometi esse ano de cuidar da minha saúde física, eu me prometi esse ano de me valorizar profissionalmente, eu prometi para mim mesma que eu ia... O que mais que você ia fazer? Ia cuidar dos seus relacionamentos, eu ia me priorizar. Agora você está no meio do caminho, está na hora de recalcular a rota. Você vai continuar fazendo o que você fez até agora?
dá tempo de você ajustar o foco. Mas se eu continuo caminhando, rastejando, desatento, pode ser que as coisas não aconteçam. E hoje quero conversar um pouquinho com você que está aí comigo, com vocês. Gente, peraí, deixa eu ver vocês. Quero conversar um pouquinho sobre qual é a função do medo na nossa vida. Qual é o objetivo do medo? Todos nós temos essa emoção e ela não é ruim, não é verdade? Ruim é não saber lidar com ela. Mas quando eu vou alimentando muito esse medo e não presto atenção, medo de quê? Isso é sobre o quê? E simplesmente vou nutrindo isso me paralisa. O medo, ele vai existir, ele faz parte, ele é uma emoção primária. O que é uma emoção primária? A emoção primária é a Marta, que eu já falei. Aliás, não é Marta, é Martane. Ontem, gente, aconteceu aqui no Indesp um encontro lindo, que foi gestão emocional, só para mulheres. Tinha 46 mulheres lindas aqui. E a gente falava, né, do quanto nós temos uma força incrível dentro de nós, o quanto nós somos mulheres corajosas, o quanto nossa natureza é forte. Parir um filho, né? Poder parir um filho não é uma coisa tão simples e a gente dá conta. Só que às vezes a gente desconecta dessa força e desse poder. E a gente fica meio que à deriva nessa jornada da vida. Então a gente estava aprendendo aqui a identificar essas emoções que trazem sensações ruins, como eu falei, as emoções primárias, e aprendendo a modificar isso. Eu já falei disso em algum momento. Às vezes nós queremos eliminar essas emoções. Não existe emoção negativa nem positiva. Todas as emoções são positivas no sentido que elas estão sinalizando algo. Eu gosto desse exemplo, eu já falei isso aqui. Você está dirigindo o carro e aí no painel tem uma luzinha vermelha, ela está piscando. Você pode pegar uma fita crepe, botar por cima, não quero ver essa luzinha. Ou você pode usar mais a sua inteligência, parar no primeiro posto, verificar o que é essa luzinha que está aqui. Eu, pelo menos, gosto de perguntar, nunca sei. Gosto de dirigir, mas entendo pouco. E aí eu vou ficar até sentindo agradecida. Por quê? Porque aquela luzinha tá falando, ó, tá sem combustível. Ó, você tá com algo para acertar aí em você. Tem algo que não tá funcionando. E assim são nossas emoções. Quando elas sinalizam, elas estão falando, olha, dá uma olhadinha aí. Olha o jeito que você tá pensando, o que isso está fazendo com você. Então, toda emoção, ela tem uma função muito importante. E da mesma forma como um alarme toca, uma luzinha acende, eu não devo ignorá-la? Eu não posso ignorar também esses sinais, esses alarmes que tocam aqui dentro de mim. E a emoção, ela é uma reação fisiológica. É um recado que vem muito rapidamente, mas que precisa ser atendido. Já aconteceu com você? De você, assim, ignorar o que está sentindo? Muitos de nós fazemos isso. Então, das emoções que trazem, que impactam, trazendo uma sensação desagradável, e nem por isso elas são ruins, a gente, eu chamo de Marta, é o medo, a
ansiedade. Eu vou usar a ansiedade aqui porque eu estou falando das emoções que trazem uma sensação ruim, né? É o medo, a ansiedade, a tristeza, a raiva e a aversão. E essa semana eu quero falar sobre o medo. Existe um medo que é o medo real, que é o medo que vem sinalizar para que a gente se proteja, para que a gente tenha cuidado com alguma situação. Por exemplo, às vezes você está num tipo de trabalho onde você está ganhando um bom dinheiro, mas você está tão infeliz, aquilo não tem nada a ver com você. Mas você sente medo. Por que você sente medo? Porque os boletos chegam, porque você tem que pagar suas contas. Então não adianta você ficar experimentando ansiedade exacerbada. Ai, se eu sair daqui, o que eu vou fazer? Não, você pode respirar, sabe? Dá atenção para o medo. Uma visita que chegou, senta com medo, conversa com ele. Eu faço isso, sabia? O que você quer me dizer? Não, você quer me dizer que se eu sair, eu posso estar correndo risco. Ok, obrigada, você é meu amigo, você está me avisando de algo que realmente pode acontecer. Mas espera aí, pega uma folha, escreva o que eu ganho saindo desse trabalho, o que eu perco. E você vai fazendo essa equação e você pode negociar, não, vou me dar um tempo, esse ano eu vou ficar tranquila, enquanto vou preparando um novo caminho, uma nova jornada profissional. Então o medo veio só te avisar isso. Esse é um medo real, esse é um medo gerenciável. O medo, por exemplo, de se arriscar em algumas situações, né? Recentemente aconteceu de uma pessoa me fazer uma proposta de uma parceria onde eu tinha que investir alto e eu olhei para aquela pessoa e falei, não estou confiando não. E foi incrível, quando eu comecei a diagnosticar quem é essa pessoa, ela realmente não era confiável. Então esse medo me protegeu, esse medo me salvou. Mas tem certos medos que eu ensino até para as crianças no Projeto Golfinho, que é um medo ilusório, é uma alucinação, é um medo que não é real. Por exemplo, medo de falar em público, isso não é real. Nós podemos nos comunicar, e mesmo se eu falo alguma coisa que o outro não goste, eu não vou deixar de ser eu. Então esse é um medo que no mínimo aconteceu uma âncora negativa. Quando a gente aprende na PNL o que é uma âncora, é um registro de alguma coisa que impactou negativamente. Então uma criança, né, que foi falar em público lá, foi fazer uma homenagem para a mamãe quando tinha seus 6 anos e chegou lá, esqueceu o texto, viu aquele monte de gente, essa criança ficou apavorada e não conseguiu falar. Existe uma âncora aí. E agora essa criança tem quase 40 anos e todas as vezes que ela está num contexto semelhante, a dor vem, a cena vem. Isso se chama âncora, uma âncora que foi instalada diante de um evento associada a uma emoção. E todas as vezes que eu estou num contexto semelhante, essa sensação vem. Só que isso é uma ilusão, porque o menininho, a menininha cresceu. Não faz mais sentido. E como eu já falei em outros momentos, nosso medo não é de falar, é de falhar. E quem tem medo de falhar não faz nada na vida. Às vezes é um grande profissional, mas não sabe se vender. Mas ele não é medo de ir lá e falar, meu trabalho é esse e tal. O medo é de receber um não. Como se o não fizesse parte da vida, né? E a vida é cheia de altos e baixos, e aí tá a beleza da vida, esse tobogã maravilhoso.
E o que faz esse tobogã acontecer são as emoções. Então olha para a sua vida e identifique. Se você pudesse completar essa frase, eu tenho medo de quê? O que vem? De que você tem medo? Tem gente que tem medo, inclusive, do sucesso. E aí vai ver lá no passado, teve uma infância com dificuldade, uma vida difícil, não sei o quê, a família desprovida de recursos. Então, como que eu vou negar minhas raízes? Eu teria que botar um novo adubo. E o medo, ele é tão interessante, porque o medo atrai. Cuidado, tudo que você teme tende a acontecer. O medo é a fé que vai dar errado. E às vezes a gente constrói aquilo de um jeito tão enorme, aquilo coloca o foco, o pior vai acontecer. E aí acontece mesmo. Antes de eu ter os recursos da PNL, da programação neurolinguística, eu não tinha muita clareza disso. Eu ficava sempre falando, né? Eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo. E tudo que eu ia ter no medo, eu passava um filminho do pior que ia acontecer e aquilo simplesmente acontecia. A boa notícia é que nós podemos mudar isso. Tá fazendo sentido, gente? Manda um coraçãozinho para mim para ver se tá fazendo sentido para vocês. Aí, o que nós aprendemos com a PNL? Nós aprendemos que nós podemos fazer do medo nosso aliado. Mas quando esse medo ele vem sem base, sem uma raiz verdadeira, eu tenho que simplesmente eliminá-lo, deixá-lo ir. Porque senão eu crio pânico. Sabe aquela pessoa que fica com medo de sentir medo? Não vou lá que pode acontecer isso, da vez passada aconteceu. Toda pessoa que tem pânico, ela tem uma mente muito acelerada. E muitas vezes ela não dá uma pausa para poder verificar. Peraí, o que eu estou pensando? O que eu estou falando? Você que me acompanha, que conhece PNL, você sabe de uma definição muito simples da PNL. Linguagem afeta o sistema nervoso. Nós nos adoecemos por causa do medo. O medo da rejeição. O medo da rejeição faz você viver um mundo isolado de tudo. Porque você tem medo de receber um não. E aí você nem tenta, nem vai. Aí quando você vai ver lá no seu passado, a rejeição é uma ferida sua que você não curou. O medo de ser abandonada, né? Aquela pessoa que fica, tudo para ela é um drama, não me senti acolhida, não sei o que. Vai se amar, vai se acolher, vai exercitar o amor próprio. Como que a gente faz isso? Através de um processo de autoconhecimento. Agora, o medo também, ele tem uma fisiologia específica. O medo paralisa, né? A fisiologia do medo, geralmente até a respiração parece que trava. Quando você está diante de uma situação que te dá medo, tem o medo que te protege, mas tem o medo que te paralisa. E aí eu posso usar um exercício, verificar, peraí, tenho medo de quê mesmo? Esse sentimento, ele é verdadeiro? Ele é útil? E quando você faz um mapeamento nesse medo, você pode desmascará-lo. Só que a gente não para, a gente entra no medo e a gente não para falar, peraí, isso aí é um pensamento que eu estou tendo que está trazendo essa sensação. Por pensar que não vai dar certo, eu experimento medo. Por não acreditar em mim, eu experimento essa insegurança e por aí vai. A boa notícia
é que você pode reformatar esse computador aqui. Que você pode criar novos pensamentos. Você não é refém de nada. E algumas coisas vai com medo mesmo. Às vezes é incrível, porque eu trabalho com crianças e adolescentes no projeto Golfinho, né? Esse domingo foi lindo. Depois vocês olham lá no Instagram. Foi lindo, né? As crianças vieram e nós fomos trabalhar a inteligência relacional. Como é você no time, como você reage, como você engaja, como você participa. E a gente foi fazer canoa havaiana com eles, e paramos lá na praia, eles criaram brincadeiras e eu e meu time observando. Algumas pessoas, alguns meninos tinham medo até de peixe morto, um peixinho que apareceu. Um outro se desafia, vou lá, vou ver o que é. Fizeram até um enterro, um ritual. E a gente observando. Algumas crianças, mesmo ainda pequenas, já têm marcas de alguns tipos de medo. Foi muito interessante. Depois a gente veio, fizemos as dinâmicas, conteúdo, relaxamento físico-mental. Depois fomos ver o divertidamente. E ao retornar, nós fomos avaliar esse mega filme que está aí, né? Divertidamente 2. E uma das coisas que a gente mais trabalhou com as crianças foi a ansiedade. São crianças, deveriam estar se divertindo, vivendo cada momento. Mas a maioria das vezes a ansiedade que as crianças têm são cobranças que os pais fazem e eles nem sabem que fazem. E tá tudo bem, a ansiedade ela é positiva. Quando eu entendo que ela vem me pedir para eu ter um preparo melhor para o futuro. Agora, uma ansiedade exacerbada, o medo do futuro, ela te rouba todo o encantamento do momento presente. Você fica tão ocupada com o que ainda não aconteceu, que você não vê as oportunidades do agora. Tanta coisa para você desfrutar. Então é legal a gente colocar a ansiedade, que é esse medo do futuro, como uma referência externa. O que significa isso? Você está aqui para me avisar que tem algo ali no futuro, que eu quero que dê certo, então eu vou me preparar. Ok, o recado dela é esse, prepare-se, não tem aquela musiquinha? Mas quando você começa a duvidar da sua capacidade, da sua competência, duvidou, dançou. Aí você trava. Quando você fica assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? E às vezes a gente faz isso com nossos filhos. Não fala, mas pensa. E eu achei interessante porque no encerramento que nós fizemos com os pais, aí foi uma apresentação linda, né? A tia Michele, que é professora de música e ensina eles a fazer cada coisa linda na apresentação. E teve um menino de 9 anos que falou, tia, eu não vou apresentar não. Mesmo sentadinho no tapete com mais 15 crianças, e eu percebi que esse menino já tinha uma âncora negativa. E sabe o que é pior? Ele nem queria sentar na plateia, ele queria sentar escondidinho lá atrás. E se não tratar, ainda bem que ele está com a gente, se não tratar, simplesmente vai chegar um momento que ele vai perder muitas oportunidades. O medo de se apresentar em público, o medo de falar do seu produto, o medo de se vender. Porque o tempo todo você está se vendendo e às vezes você vende o seu medo para as pessoas, a sua insegurança. Aí você fala, Luísa, como é que pode mudar isso? Me deixa saber se está fazendo sentido para vocês. Vocês podem fazer perguntas, tá, meus amores? Então, olha quanta gente querida. Obrigada por estar aqui. Então, amores, esse não saber lidar com as emoções
a gente ser analfabeto emocionalmente traz prejuízos muito grandes. Muito grandes. E muito desses medos que nós experimentamos vem da infância. O excesso de proteção do pai, deixa filho que eu te levo. Não, não vai de ônibus que é perigoso. Ah, não, deixa que o papai te ajuda a fazer o dever de casa. Deixa que eu faço, deixa. Eu sei que tem coisas que é você que tem que estar junto. Mas tem algumas coisas que nós temos que confiar na competência, deixar o menino cair, levantar, errar para poder acertar depois. Para ele criar esse músculo, né? Acordar o músculo da coragem. Mas se a gente não confia na competência, aí as coisas não fluem. Então, as consequências da gente não tratar esse medo, principalmente esse medo que tem a ver com excesso de autocrítica, de autocobrança, vai tornando a gente tão exigente. Já vi pessoas assim que se inscreveram em concurso e não foram. Já tinha pago, não vou, adoece, o corpo escuta e o corpo obedece aquilo que a gente pensa. Eu já vi pessoas que tinham tudo para ter uma relação maravilhosa com alguém, mas não ousou o suficiente. A minha frase é: bota o pé que Deus bota o chão. Ouse fazer que o poder lhe será dado. Então, uma coisa que eu quero passar para você nessa live, que já está terminando, se vocês tiverem alguma pergunta, eu deixo elas se virarem com quantos anos? Olha, quem sou eu, né, para falar exatamente para você com quantos anos eu deixo as crianças se virarem. Mas o quanto antes você ficar observando e ajudando de uma outra forma que não seja fazendo por ela, você já está criando um músculo aí da persistência, da coragem, da determinação. Isso é incrível. Eu me lembro dos meus meninos pequenininhos ainda, e às vezes eu brincava muito com eles assim: ah, filho, vai lá no quarto. Eu tinha que subir o andar, e no andar de cima, vai lá no quarto, pega tal coisa para mamãe. Mamãe, tá tudo escuro. Eu falei: você tem medo do escuro? Você vai acendendo as luzes. E aí, quando eles tinham, 4 anos de idade, eles iam, eu ficava observando. Mas é tão legal quando a criança volta e fala: pô, você conseguiu, tá vendo? Me lembro quando criança, quanto o papai confiava na nossa capacidade, na nossa competência. Somos muitos irmãos, tenho 9 irmãos. E é incrível quando o papai falava assim: vai, filha, vai, se você não conseguir, você me chama, mas vai, papai confia em você. As brincadeiras que a gente fazia, de nadar no rio, no córrego, a gente se machucava, a gente subia em árvore, a gente caía. E a gente estava aprendendo sobre também os tombos que a vida nos dão, e a gente fica mais preparado. Quando eu vejo as crianças que não quase nem convivem na natureza, só fica enjaulados num apartamento, só em frente à tela, o quanto eles vão emborrecendo com isso. Então é preciso enfrentar as situações, é preciso ousar, porque a vida não é fácil. Eu falava com os pais no encontro desse final de semana do Projeto Golfinho, né? Dê responsabilidade para o seu filho. Confie na capacidade dele. Filho não ajuda a mãe, porque não é obrigação da mãe dar conta de tudo dentro de casa. Filho faz a parte dele, porque é importante que ele tenha responsabilidade, não é verdade? E aí a gente às vezes não percebe que está criando um bando de incompetente, porque a gente acredita que um dia, quando tiver adulto, aí ele vai aprender a cuidar das coisas dele, a arrumar o quarto dele, a lavar o prato dele.
Se não aprender agora, vai aprender depois. E aí, meus amores, eu estava ouvindo essa música agora de manhã. Nova esperança bate coração. Renascer cada dia com a luz da manhã. Despertar sem medo, certo de colher da semente o fruto e depois despertar. Se nós prestarmos atenção, tem uma metamorfose acontecendo na nossa alma quase o tempo todo. Só que muitas vezes o medo, ele nos amarra, ele nos impede de ir além. Medo é a fé que vai dar errado, que aquele plano vai dar errado. E eu te pergunto, o que você alimenta hoje? É o medo? É todos os dias contando a mesma história? É o foco naquilo que não funciona? Ou você está aprendendo a colocar o foco naquilo que na PNL nós chamamos de estado desejado? O que você quer? Como seria trocar o medo pela fé positiva, a expectativa que aquilo que eu quero, que aquilo que eu mereço vai acontecer? Como que eu faço isso? Visitando o terreno das possibilidades. Vamos esse mês fazer isso? Toda vez que o medo vier, ao invés de você ficar alimentando, você olha para ele e fala, peraí, e viaja aí na sua jornada de vida. Agora, por exemplo, viaja e perceba quantas coisas você já superou, quantas coisas você já venceu. E você fala com medo, ok, eu vou me precaver, mas a minha vontade de fazer é maior. Então que o medo não venha diluir nossa fé, travar nossas atitudes, impedir a gente de viver o que nós viemos para viver. E sabe como é que a gente enfrenta o medo? É mudando a nossa postura. Muda os seus pensamentos e muda a sua postura. Quando você coloca a sua coluna ereta, os ombros para trás, os olhos na linha do horizonte e faz uma respiração mais profunda e mais tranquila, não tem como você sentir medo. Paul Ekman, ele é psicólogo que estudou muito sobre as microexpressões, e ele fala, quando eu começo a pensar em algo, eu começo a colocar meu corpo de acordo com isso que eu estou pensando. Se isso que eu estou pensando me dá medo, eu simplesmente vou ficar na postura do medo. Mas se eu penso, qual é o contrário do medo, o antídoto do medo? É o amor? É a coragem? É a determinação? Como é o jeito de quem acredita em si? Geralmente é coluna ereta, peito aberto. Só o fato de você fazer assim, parece dar vontade de soltar um sorriso. Então o nosso corpo, se você coloca uma fisiologia, uma postura nele e permanece um pouco assim, você acessa a emoção condizente com essa fisiologia. Então, se o contrário do medo é você respirar calmamente, colocar o foco no estado desejado, mudar a sua postura, daí a pouco a coragem invade seu coração e você só vai. Então eu posso entender o medo, conversar com ele, se ele tem um fundamento, se ele faz sentido, eu vou me precaver, eu vou ficar com a intenção positiva dele. Agora, se é um medo que está paralisando a minha vida, gente, eu conheço pessoas que fazem umas peças maravilhosas e elas não sabem vender. Por quê? Porque elas têm um medo de não dar certo, um medo de receber um não, um medo. E esses medos, eles são infundáveis. É um medo de alucinação. Ele só existe porque eu estou contando uma historinha. Então, reconta o conto.
Não dramatiza tanto a sua vida, não dá tempo para isso, gente. A vida é preciosa demais. É muito melhor você se arrepender por ter feito algo do que você não saber o que aconteceria se você tivesse feito. Então, ó, tá aí a dica para você. Os olhos na linha do horizonte, ombros para trás, cabeça erguida, foco no estado desejado. E se o medo vem, faz assim para ele. Agora eu vou. E tem muita coisa ainda para a gente descobrir sobre as emoções. Mas nesse momento, eu vou ficar por aqui. E a minha sugestão, pare hoje, exatamente hoje, e faça um levantamento. O que você está trazendo na sua mochila de vida? Se isso está tornando a sua vida mais leve ou se está pesando. E reveja aí o seu propósito. Para que você veio nesse mundo? Para virar um poço de lamentação? O que você está semeando? Pessimismo? Com as coisas que você fala e pensa? Você está deixando as pessoas desacreditadas? Ou você está jogando sementinha de possibilidades, de amor, de fé, de alegria? Eu posso escolher. Eu não sou vítima de nada. Então, muda sua postura, respire fundo. Foco no estado desejado. Toda vez que a sua atenção for para outra coisa que está trazendo aquela insegurança, foco. Reajuste o foco. Eu trabalho com pessoas há muitos anos, meus amores, e às vezes as coisas são mais simples do que parece. Repetindo o que eu já falei algumas vezes, nem tudo que é simples é fácil. Porque nós temos uma habilidade para sofrer que é um negócio de doido. Tem queda para sofrer. Então vamos valorizar cada minuto da nossa vida. E aí, amores, tem um convite para vocês. Vocês sabem que a gente tem uma comunidade maravilhosa, né? Tem até algumas pessoas da comunidade aqui. E nessa comunidade a gente se encontra toda semana. E é lindo demais. Nessa próxima quarta a gente vai falar de propósito. A força do propósito é algo incrível assim. Quando você clareia o seu porquê. Para que eu estou acordando hoje? O que eu vou fazer diferente? Né? O que eu vou presentear as pessoas hoje? O que eu vou colocar na vitrine do meu olhar? Das minhas palavras? Eu estou aqui para ser luz na vida das pessoas. Então eu não posso viver nesse breu aqui de tristeza, de amargura, de mágoa e de ressentimento. Eu posso mudar isso. E se você quer conhecer mais sobre esse trabalho, né, continue comigo que nessa jornada a gente vai fazer um workshop bem especial no dia 7 de agosto. Mas até lá, eu quero que você escreva aí para mim. Eu sou uma pessoa corajosa. Eu sou uma pessoa de fé. Escreva alguma coisa para você entender que eu posso fazer disso um mantra hoje. Eu não estou só nessa caminhada. Eu tenho um porquê estar aqui. E a partir do momento que você tira um tempinho para alinhar os seus pensamentos, sentimentos e atitudes, tudo na sua vida muda. Eu sou uma pessoa corajosa. Eu sou uma pessoa de fé. E aí permita que a luz desse dia venha diluir todo o medo. É interessante como o cérebro ele aceita as historinhas. Hoje estava ali agradecendo a Deus, fazendo meu ritual e vendo esse amanhecer que eu amo esse canal aqui, né? Esse meu quintal alagado. Todos os dias é ali que eu faço o meu ritual. E eu falando, meu Deus, dilua todo sentimento que não é de Deus, que não é útil. Traga toda a sua força espiritual para todas as minhas células.
aquela brincadeira que eu já fiz aqui e ficou na minha cabeça, né? Se filho de peixe, peixinho é. Se filho de peixe, peixinho é, filho de Deus é o quê? Nós somos fonte de luz, de amor, de coragem, de determinação. Só que aqui, quem tem que cuidar somos nós. Se você deixar abandonada a sua mente, nada disso vai aparecer. Concorda ou sem corda? Nós estamos com muita gente querida aqui. Então tira uma palavra para o dia de hoje e muda a sua postura de acordo com essa palavra. Coragem. Hoje, só hoje eu vou tomar as decisões. Hoje, só hoje. Apenas hoje. Igual os alcoólatras anônimos. Apenas hoje. É isso. Se você ainda não me segue aqui no Instagram, faça isso. Me segue também o Indesp, porque lá você vai saber da nossa programação. E o que me veio aqui, enquanto eu estou te pedindo para escolher uma frase para você viver no dia de hoje e fazer com que a sua postura fique de acordo com essa frase, é aquela música do Nando Cordel. Lembra dela? A paz do mundo existe em mim, habita em mim. Então é tomar consciência disso. A paz do mundo habita em mim. E aí ele fala, né, sobre não ter medo de ser feliz. Chegou a hora da gente vivenciar essa paz. Se não for hoje, quando? Nós não sabemos quanto tempo temos aqui. Então, meus amores, gratidão. Se você quer conhecer sobre a comunidade do Clube Indesp, manda um recadinho para mim, porque toda semana a gente se encontra, tem gente de vários lugares, até do Japão, e lá a gente aprende ferramentas de autoconhecimento de forma sustentável. A gente aprende a lidar com toda e qualquer situação. Beijo, amo vocês, gratidão e vamos que vamos. Até a próxima semana ou até quarta, né? Na Masterclass do Clube Indesp.